Diz assim a palavra de Deus: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus de todo poder, nesta noite, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor venha falar com cada um de nós. Pai querido, que o Senhor possa, ó Pai, abençoar a cada um que adentrou a este lugar. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém? Abaixa um pouquinho. Isso. Abaixa. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre tentação. Eu quero falar com você nesta noite, tá baixo, sobre as armadilhas da tentação. Que você nesta noite possa estar se preparando pelas tentações que nós vamos enfrentar cada dia. Que você e eu possamos estarmos prontos diante do poder de Deus para enfrentar todas essas tentações. Que Deus possa nos dar graça, nos dar vitória, que Deus possa nos dar a recompensa diante do poder de Deus, diante da graça de Deus, de podermos vencermos todas as tentações. Jesus, ele foi tentado, mesmo tentado ele não pecou. Quer dizer que as tentações podem vir sobre as nossas vidas mesmo não pecando. Quer dizer que nós podemos viver uma vida na presença do Deus Todo-Poderoso, mas que as tentações venham sobre as nossas vidas. E eu quero falar com você sobre esse assunto, tentação, as características da armadilha destas tentações, e que você possa estar preparado para elas. As estratégias do diabo, elas são preparadas para que nós possamos cairmos, para que nós possamos sermos devorados por ele. O diabo, ele é inteligente, ele é sagaz. O diabo, ele sabe como trabalhar para derrotar o ser humano. O diabo, ele tem as suas armadilhas, ele tem os seus projetos. Não pensa eu e você que o diabo, ele não sabe enganar a humanidade. Ele sabe e ele consegue enganar a humanidade. Nós só escapamos porque nós temos um Salvador na nossa vida chamado Jesus Cristo. Nós só libertamos porque sabemos que Jesus, o Salvador da nossa vida, Ele é por nós, trabalha por nós, Ele vive ao nosso favor, Ele luta as causas diante de nós. Jesus, Ele sempre está na nossa frente, batalhando ao nosso favor. Se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos já perdidos e não teríamos escape da nossa vida. Mas o diabo, ele tem 3 estratégias para nos fazermos cair em tentação. A primeira delas é esconderijo. A segunda é chamariz. E a terceira é o engodo. Eu vou explicar para os irmãos. Um caçador, quando ele vai caçar, um esperador, quando ele vai esperar uma caça,
ele precisa se preparar para ele ter sucesso na sua casa. E o primeiro preparo dele é o esconderijo. Quando um esperador ele vai num projeto de uma casa, ele precisa preparar o seu esconderijo. Então, nas coisas que tem naquele local, ele não pode levar nada de outro local. Ele tem que usar o que é do local. Ele tem que usar o que está no local. Porque se ele levar qualquer outra coisa de qualquer outro lugar, a presa ela vai desconfiar e ela não vai entrar na sua armadilha. Então o que o caçador faz? Ele prepara com as coisas que tem no local. No lugar onde ele quer trabalhar, ele prepara as coisas que estão lá. Ele ajeita, ele organiza, ele faz o seu esconderijo. O diabo, ele é tão astuto que ele gosta de esconder e colocar as pessoas, principalmente as pessoas que são íntimas, as pessoas que estão ao nosso derredor, para ser usadas por ele. O diabo não usa estranho. O diabo ele não usa pessoas lá fora. O diabo ele não usa pessoas distantes. Ele usa as pessoas que estão perto da gente. Ele usa aquilo que estão encostado em nós. É por isso que ele é mestre em fazer esconderijo. É por isso que hoje até a raça humana acha que não existe o diabo. Acha que o diabo ele é só um conto. Acha que o diabo ele é só uma figura, ele é figurativo. Por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida são porque o homem fez, são porque a natureza fez, são porque aconteceu alguma coisa, algum acidente aconteceu. O que é isso? É o esconderijo do diabo. O diabo ele está escondendo por detrás das coisas, dos crimes. O diabo esconde atrás do dinheiro. O diabo esconde atrás das pessoas. O diabo ele usa as coisas para atacar a cada um de nós. Então o primeiro passo que o diabo se prepara é o seu esconderijo, e ele constrói com os materiais que tem ao nosso derredor. A segunda coisa que o diabo faz são os chamariz. O que é o chamariz? São coisas parecidas. Por exemplo, um caçador de ganso, ele ruma uns gansos de plástico ou uns gansos de borracha e coloca dentro dos lagos, para que quando os gansos vier voando, ele possa ver aqueles gansos lá embaixo e ver que é seguro. E eles descem, e quando eles descem, eles são alvejados, porque eles veio através do chamariz. E nós hoje, a Bíblia diz o seguinte, que quando nós formos adorar a Deus, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos pastores, cuidado com os lobos, cuidado com os devoradores. E onde estão esses lobos devoradores, esses falsos pastores? Estão no nosso meio, parece conosco, são iguais a nós, são idênticos a nós, fazem as mesmas coisas que nós fazemos, usam as mesmas coisas que nós usamos. Eles são os chamariz, eles são os chamariz do diabo para nos levar a errar. A Bíblia diz que nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, para nós observarmos muito as pessoas que vão nos conduzir às nossas vidas, aos nossos projetos, as pessoas que vão trabalhar com as nossas vidas espirituais, para não sermos alvo do diabo, alvo dos falsos profetas, alvo dos falsos pastores. Quantas pessoas estão surgindo, quantas igrejas estão surgindo, quantas pessoas que estão trabalhando contra a obra de Deus. Hoje tem
tanta gente hoje falando de Deus e não tem nada de Deus, e tem muita gente seguindo ele, porque eles estão falando de Deus. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com os chamariz, com as pessoas que parecem cristão, parecem ser do nosso meio, parecem que estão conosco, mas não pertencem ao povo de Deus. Eles são chamariz para nos levar a perdição, para nos levar a errarmos os caminhos de Deus. Hoje está tão difícil a nossa vida, hoje está tão difícil ser cristão, porque todo dia surge alguém dizendo: não, isso não é pecado, isso eu não sei o que é, isso não precisa fazer, esse outro não precisa fazer, não precisa ir para a igreja, não precisa cultuar, não precisa obedecer pastor, não precisa dizimar, não precisa seguir regras, não precisa mais fazer nada. É você e Deus. Irmão, se fosse eu e Deus era muito bom, porque Deus ia fazer aquilo que eu gostava e eu fazia aquilo para Deus que eu agradasse. Mas infelizmente a Bíblia diz: submetei-vos aos homens de Deus, obedecei-vos os vossos pastores, andai na disciplina da palavra de Deus, cuidai com as falsas profecias e com as falsas palavras. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos participando, que pode ser chamariz para nós nos assentarmos no lugar e sermos alvejados pelo diabo. Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa é o igodos. Irmãos, igodos são iscas, são comidas boas, são palavras doces, são coisas maravilhosas, são coisas que parece luz, parece muito bonito, parece lindo. Quando um esperador vai esperar, ele arruma um apito, e o apito que ele arruma imita o animal que ele quer matar, imita o animal que ele quer alvejar. Então ele usa a mesma voz, ele usa as mesmas palavras. Irmãos, a isca é tão perfeita que ela é sutil. Paulo vai dizer aos Gálatas: o diabo, o vosso inimigo, ele vem como anjo de luz. Ele vem como um anjo de luz. Algumas tradições dizem que ele vem com sapatos de lã. Ele vem macio. Ele vem brilhando sobre as nossas vidas. Ele vem para nos atacar e nos devorar, mas ele vem brilhando. Ele vem dizendo: não, isso aqui é bom, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é coisa agradável. Paulo vai dizer que nós há um combate entre a carne e o espírito. E se você não sabe, a carne, nossa carne, ela é tendenciosa mais do que o espírito. A vontade da carne, ela é maior do que a vontade do espírito. Os desejos da carne são maiores do que os desejos do espírito, porque nós somos carnais. E nós temos que ter muito cuidado com os engodos do diabo. Irmãos, nós estamos ouvindo coisas doces e boas nos nossos ouvidos e estamos afastando das coisas de Deus. Irmãos, tem coisas que estão entrando dentro do nosso coração, estão endurecendo o nosso coração, para nos afastar da presença do Deus Todo-Poderoso. Tem coisas que estão agradando muito a nossa carne, mas pode ter certeza que está desagradando demais o nosso espírito. Tem coisa que a carne está gritando de alegria,
mas o Espírito está entristecendo cada dia nós estamos afastando de Deus, cada dia nós não oramos mais, nós não lemos Bíblia mais, nós não buscamos mais a Deus, nós não fazemos nada na presença de Deus, porque a carne está alegre, porque as coisas estão correndo bem na nossa vida, porque tudo está dando certo. Hoje, se você vai falar para uma pessoa: olha, você está andando no caminho errado, desse jeito não dá, ele vai dizer: eu estou bem, eu estou andando bem, tudo está correndo bom na minha vida, as coisas estão caminhando bem na minha vida. Irmãos, isso é isca do diabo para a nossa vida. Grandes homens vão dizer que toda coisa que nos afasta da presença de Deus não são boas, seja ela qual for. Se afasta da presença de Deus, se nos coloca longe de Deus, elas não são boas. Elas podem ser maravilhosas à vista, elas podem ser doce ao paladar, mas elas é amarga no final, elas é doída no dia do nosso encontro com Deus. E o diabo está lançando muita isca para nós. O diabo está colocando muita isca na nossa vida. Hoje eu estava mostrando para minha esposa: o prazer de adorar a Deus acabou, a alegria de dar glória a Deus já acabou, a vontade de estar na presença de Deus acabou. Nos parece que viemos para a igreja arrastados, já viemos para a igreja cansados, fadigados, cheios de coisas na cabeça. Parece que não temos mais prazer de estarmos na presença de Deus. Não sentimos nada diante do Deus Todo-Poderoso. O que é isso, irmão? É isca do diabo na nossa vida. Ele está engodando cada vez mais as nossas vidas. Ele está dizendo para nós: a carne é boa, sentir a carne é maravilhoso, viver na carne é muito bom. Esses dias eu falei aqui na igreja, parece que nós estamos com medo da volta de Jesus, porque estamos com tanto prazer na terra, com tanto gozo na terra. Se Jesus Cristo falar, se Jesus Cristo mandar anunciar: olha, amanhã eu vou voltar, eu tenho certeza para você que muitos vão dobrar o joelho e vai dizer: Senhor, volta o mês que vem, porque esse mês eu tenho que resolver os meus problemas. Esse mês eu tenho que acertar contas, esse mês eu vou arrumar um emprego bom. Volta o mês que vem. Irmãos, quem de nós hoje estamos com ansiedade da volta de Jesus? Quem de nós hoje estamos dobrando o joelho um dia e chorando de vontade de encontrar com Deus? Quem de nós estamos preocupados com a volta de Jesus Cristo? Quem de nós hoje estamos lutando para vir ou nós estamos orando para Deus a sorte da manhã? Os mantos interpretado na nossa vida, porque nós precisamos salvar os nossos filhos, nós precisamos salvar a nossa família, nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo outro, precisamos fazer isso, mais isso, e na mesma hora, no mesmo instante, estamos
acomodados, estamos sentados na nossa cadeira sem fazer nada, porque o diabo está colocando na nossa cabeça: tudo está bem, tudo vai bem, pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, Jesus vai demorar, Jesus não vai voltar, pode ficar na sua cadeira. Irmãos, o dia passa. A Bíblia disse que o nosso dia, os nossos anos são como piscar de olhos, a nossa vida são como uma folha que vai de um lado para o outro, como um raio que vai do oriente para o ocidente. Hoje nós estamos vivos, amanhã podemos morrer. Hoje nós estamos bem, amanhã nós podemos adoecer. Eu quero dizer para você nesta noite: não dá ouvido ao que o diabo está dizendo, que tudo está bem na tua vida. Começa a clamar a volta do Senhor Jesus, começa a desejar que Jesus vai fazer algo terrível na tua vida. Não dê ouvido nessas palavras doces que estão tendo do mundo. Não dê ouvido naquilo que nós estamos vivendo. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, que a primeira coisa é que nós temos que conhecer a respeito do pecado. Nós temos que conhecer o que é pecado, porque hoje está difícil saber o que é pecado. Hoje há um perdão tão imenso na humanidade que eu posso pecar o tanto que eu quiser, que Deus perdoa. Há um sentimento de perdão tão grande na nossa vida que nós achamos que Deus está pronto a perdoar. Irmão, nós precisamos conhecer o que é pecado, para que nós possamos ter medo, para nós assustarmos. Ezequiel 18:4 diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Presta bem atenção, irmão, o pecado mata. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos tira a comunhão com Deus. Há uma teologia nas nossas igrejas que você pode pecar à vontade. De tarde você ajoelha e pede perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Irmãos, não é bem assim. Essa universalidade do pecado, ela não é bem assim. A palavra de Deus disse que aquele que se arrepende e deixa, não é se arrepender e continuar, não, é arrepender e deixar. Ele alcança misericórdia. O que é arrepender? É mudar de vida, é mudar de direção. O que é arrepender? É largar essa vida que nós temos. Irmãos, não brinca com o pecado. As primeiras armadilhas da tentação é que o pecado não é pecado. A primeira armadilha da tentação, o pecado, ele não faz mal. Jesus morreu na cruz. Não se preocupa com o pecado. Continua a sua vida do jeito que você está vivendo. Continua da maneira que você está vivendo.
Jesus morreu na cruz, o sangue de Jesus limpa todo o pecado. E tem muita gente vivendo desta maneira. Tem muita gente que não está vendo como é grave o pecado na nossa vida. Tem muita gente que não está preocupado com o pecado na sua vida. Irmãos, nós não damos nem moral para pecado. Nós entramos dia após dia, entramos semana após semanas, e nós não observamos a nossa vida, porque se nós pecamos ou não. Mentira não é pecado mais. Podemos mentir à vontade. Nós vivemos num tempo em que ser desonesto não é pecado. Vivemos num tempo em que está difícil de saber qual que é a verdade. Virou tudo relativo. Cuidado com o pecado. Se Ló soubesse que Sodoma e Gomorra ia virar Sodoma e Gomorra, ele não teria ido. Mesmo que as campinas fossem boas, mesmo que os pastos fossem bons, se Ló soubesse o que ia acontecer com a sua família, ele não teria ido para Sodoma e Gomorra. Mas qual foi o problema de Ló? Ele viu que era boa, ele viu que era uma terra fértil, ele viu que era um lugar produtivo. Ele não deu importância pelas coisas que estavam ao seu redor, e foi para Sodoma e Gomorra. Se Sansão soubesse o que ia acontecer na sua vida, ele não tinha apaixonado por Dalila e não tinha se envolvido com Dalila. Mesmo sendo uma mulher linda, mesmo sendo uma mulher muito bela, Sansão não tinha envolvido com ela. Mas porque Dalila era bonita, ela agradava aos seus olhos, ele se envolve com Dalila. E no seu envolvimento com Dalila, ele esqueceu do compromisso que os pais dele tinham com Deus. Os seus cabelos foram cortados, os seus olhos foram furados, e ele morreu. Porque coisas boas, irmãos, pode nos levar ao pecado. Se Davi soubesse o que ia acontecer com a sua família, com o seu reino, Davi não tinha se envolvido com Batseba. Davi não tinha subido em cima da sua casa e olhado para baixo e visto aquela mulher desejável aos olhos. Mas Davi não se importou em analisar o que podia acontecer na sua vida. Sabe qual que foi a chave da vida desses homens? Não se importar em analisar o pecado. Achou que a coisa era boa demais na sua vida. Achou que aquilo era maravilhoso na sua vida, mas ele esqueceu de analisar o pecado. Sabe qual que é um dos problemas maiores nosso?
É quando nós não analisamos as coisas boas, se aquilo pode trazer pecado ou não para a minha vida, se aquilo pode trazer afastamento ou não da minha vida espiritual, se aquilo pode esfriar ou não minha vida espiritual. Mas nós olhamos mais para o lado da carne. Nós olhamos mais para o lado do nosso bem-estar. Nós somos como Ló, que olhou a campina. Nós somos como Sansão, olhando para a mulher bonita. Nós somos como Davi, olhando para a mulher desejável. Só olhamos aquilo que favorece a carne. Nós precisamos ter muito cuidado, irmão, com o pecado, porque atrás de uma coisa boa, ou na frente de uma coisa boa, há um pecado muito grande para nos devorar. Atrás de um sucesso de trabalho, há um pecado grande. Atrás de uma proposta boa, há um pecado grande. Atrás de uma coisa boa na nossa vida, cuidado com o pecado que vem. A tentação, ela começa devagar. Jesus, quando ele foi tentado, Jesus não foi tentado de uma vez. A Bíblia diz que Jesus foi tentado aos poucos. Transforma essas pedras em pães. Jesus podia transformar as pedras em pães? Sim, claro. Os teólogos vão falar muita coisa aí, mas Jesus quisesse transformar as pedras em pão, ele transformava e não valia nada para ele. Mas Jesus sabia que se transformasse as pedras em pães, depois da coisa boa que ele ia fazer, poderia vir o pecado sobre a sua vida. Porque transformar pedras em pães é um sucesso. Quantas pessoas estão passando necessidade, precisando de pão e só tem pedra? Nem toda coisa boa podemos fazer, porque precisamos conhecer a respeito do pecado que está naquilo. Irmão, toda coisa que nós vamos fazer na nossa vida, até para comprar um carro, até para tomar água, nós precisamos saber se tomar aquela água naquele copo pode causar um pecado na nossa vida. Mas o crente estava vivendo tão despreocupado que ele não está dando mais importância ao pecado. João 9,31 diz assim: sabemos que Deus não ouve pecadores. Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme a sua vontade. Deus não ouve pecador, irmão, mas Ele ouve aquele que teme a sua vontade, aquele que teme a Deus, aquele que teme a tua palavra, aquele que respeita Ele. Deus ouve ele e cuida dele e protege ele contra o pecado. Segunda coisa, temos que conhecer a respeito da tentação. Mateus 6,3, na oração de Jesus. Vai dizer assim: não nos deixes cair em tentação. Os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar. E o Pai Nosso é esparramado aí para todo lado aí. Mas uma coisa que está dentro do Pai Nosso é: não nos deixas cair em tentação. Porque a tentação pode nos tirar a presença de Deus,
Podemos até ser tentados, mas não podemos cair na tentação. Podemos até acontecer algo terrível na nossa vida. Tiago 1,12 vai dizer assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos espirituais. Precisamos enxergar mais adiante. Precisamos conhecer mais as nossas vidas, tanto dentro como fora. Precisamos, irmãos, nos humilhar. Precisamos, irmãos, nos largar do eu. A tentação, ela pode nos levar à condenação. Sou tentado em todas as áreas. Você é tentado em todas as áreas. E nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos olhar muito para nossas vidas e sermos vigilantes. Vigiai, porque o diabo está ao teu redor. Cuidado, o diabo não dorme. O versículo que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 10:13, diz assim: Deus nos fortalece para enfrentarmos a tentação. Eu e você estamos na presença de Deus. Podemos ser tentados, mas Deus nos fortalece para enfrentarmos essa tentação. Aí diz que não há tentação que venha sobre o homem que ele não pode suportar. Mas se ele não suportar, há um Deus que cuida dele, há um Deus que o guarda, há um Deus que o livra, há um Deus que protege a sua vida, há um Deus que cuida de nós. Mesmo se nós não damos conta da tentação, Deus, ele vai cuidar de cada um de nós. Mas precisamos suportar a tentação. Precisamos fortalecermos no Senhor. Irmãos, nós estamos numa guerra, e essa guerra só tem um vencedor. E eu e você, que possamos ser vitoriosos e possamos morar na graça e na glória do Deus Todo-Poderoso, vencendo todas as tentações. Amém? Vamos ficar de pé.